Diferente da Marvel, a DC não teve grandes sucessos no cinema nos últimos 20 anos tentando sem conseguir emplacar um universo cinematográfico. Já analisei em vídeo como o DCU ficaria estruturado como a Saga do Infinito, o que o melhoraria bastante, porém nem isso era perfeito, era baseado no DCU que tinha mais problemas além da estrutura. Ele é baseado na Saga do Infinito que não foi criada para um universo completo de quadrinhos. Tivemos só um filme do Flash, nenhum do Lanterna Verde, Jovens Titãs ou Arqueiro Verde. Eles só apareceram no final sem ter um filme próprio. E no geral, mais limitado do que eu gostaria para o universo da DC. Neste e nos próximos 2 vídeos, vou detalhar como seria o universo cinematográfico perfeito da DC na minha visão. Deixe um like e se inscreva para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Vamos começar! O motivo disso ser dividido em várias partes é porque há muitos mais detalhes nos quais preciso me aprofundar do que em um vídeo normal de reestruturação de universo. Os filmes terão títulos e histórias originais ou combinações de projetos distintos. As escolhas de elenco considerarão toda a mídia live action da corrente contínua e as idades dos atores no ano vigente. Nada neste mundo será totalmente consistente com franquias reais, então explicar tudo leva mais tempo. Este universo da corrente contínua, que vou chamar de universo cinematográfico da corrente contínua ou corrente contínua MU, começa em 2008, mas mesmo antes disso, as coisas já serão diferentes. Tudo lançado no século XX também surgiu neste mundo, mas na virada do século, as coisas mudaram um pouco. Nada lançado pela corrente contínua em live action no século XXI, seja filme ou série, existe neste mundo, a menos que eu diga o contrário. Não há trilogia do Cavaleiro das Trevas, Arrowverse, DCU ou Elseworlds, apenas um universo com todos os projetos live action. Se um dia houver um filme com enredo parecido ao de um animado, então esse animado também não existiu. Só para o filme live action não parecer derivado, mas os projetos animados seguirão existindo, serão capítulos, não fases. O capítulo 1 da primeira saga, ainda sem nome, começa em 2008, com 3 lançamentos seguidos apresentando os primeiros fundadores da Liga da Justiça. Para receber filmes live action, Superman, Batman e Lanterna Verde. Entendo que faria sentido ser a trindade Superman, Batman e Mulher Maravilha, mas a atriz escolhida para Mulher Maravilha neste universo é jovem demais. Em 2008, o Lanterna Verde teve um filme antes da Mulher Maravilha, então acho que isso está certo. O primeiro será o Batman, um filme que mistura todas as franquias do Batman em live action do século XXI. Como você percebe, ele tem o título O Batman e o traje do Cavaleiro das Trevas, mas há opções de quem pode interpretar o Batman, inclusive em 2008. Robert Pennsylvania definitivamente era muito jovem na época, e nenhum dos atores de TV se encaixa bem, seja por causa da idade, por não se encaixar no papel de jeito nenhum, ou simplesmente por não terem provado ter carisma de estrela. Restam 2 opções, Christian Bale e Ben Affleck, ambos ótimos atores, mas não acredito que Bale aceitaria participar de um universo cinematográfico inteiro. Affleck combina mais com o Batman fantasioso que o universo corrente contínua precisa. Começando aos 35 anos, não aos 43, ele teria mais tempo como um Batman mais jovem. Anne Hathaway é a Mulher Gato, Jeremy Irons é Alfred, Gary Oldman faz James Gordon e Morgan Freeman interpreta Lucius Fox. Como em The Batman, este filme ignora a origem do herói e mostra seu segundo ano, enquanto ele passa de mafiosos realistas para supervilões teatrais. A trama lembra muito O Cavaleiro das Trevas, com Harvey Dent, Aaron Eckhart, virando 2 caras por causa do Coringa, Heath Ledger, que retornará ao universo e depois será reescalado. Porém, há várias outras grandes diferenças. Preferia Matt Reeves como diretor, não Christopher Nolan, para evitar realismo excessivo. Gotham lembra The Batman. Batman não vira inimigo público no final, e Rachel Dawes nem existe. Ela é parcialmente substituída por Gilda Dent, esposa do Harvey, e como interesse amoroso do Batman pela Mulher Gato. 2 caras morre aqui, pois acho que sua história atinge o auge na origem. O Batman começa com o traje do Cavaleiro das Trevas, mas vai mudando. Affleck interpreta, mas o personagem é bem diferente. O Bruce dele é mais parecido com o do Bale, e esse Batman absolutamente não mata e nunca vai matar. O Superman, o Homem de Aço, será uma mistura de diferentes franquias e há várias opções de atores para interpretá-lo. Tyler Hoechlin era jovem demais na época, assim como David Corenswet. Já Henry Cavill, Brandon Routh e Tom Welling eram opções. Sinceramente, pra mim, a escolha clara é Brandon Routh, que ao contrário de Cavill, que seria melhor como Batman, tem a verdadeira aura de Superman. O restante do elenco é formado principalmente por atores de Smallville, Erica Duritz, Lois Lane, Michael Ironside, Sam Lane, Aaron Ashmore, Jimmy Olsen, John Schneider, Jonathan Kent e Annette O'Toole, Martha Kent.
E alguns do DCU, como Lawrence Fishburne como Perry White, Russell Crowe como Jor-El e Aiela Azur como Lara Lorvan, além de Ralph, só aproveita o traje de Superman Returns, que também mudará com o tempo. Esse Superman será como o de Tyler Hoechlin. Clark Kent é sua verdadeira identidade. Enquanto o Superman é de alguma forma tanto um rosto amigável quanto às vezes uma figura imponente, Lois também se apaixona por Clark, e não pelo Superman, porque eu simplesmente prefiro muito mais assim. Quanto à história, ela será muito parecida com o Homem de Aço, embora com um tom completamente diferente. Inclusive, será uma história de origem. Voltando no tempo aqui e ali para quando Clark era criança e com Zod sendo o vilão. Mas obviamente, este não é o Homem de Aço, não é dirigido por Zack Snyder. Joe Johnston participará deste universo, não ele. Personagens mais desenvolvidos, Clark e Lois têm química, o filme é mais vibrante e Clark já inicia no planeta diário. As lutas entre Superman e Zod causam danos mínimos e Superman não mata Zod, em vez disso, ele o bane para a Zona Fantasma. Quanto ao Lanterna Verde, literalmente não temos outras opções. Apenas um ator já interpretou Hal Jordan em live action, Ryan Reynolds. Poderíamos escolher Kyle Chandler, que vai interpretar Hal no DCU, mas ele tinha 43 anos em 2008, velho demais para uma versão do Hal que estava apenas começando. Acredito que com um roteiro melhor e um visual melhor, Ryan Reynolds teria sido visto como boa escolha para o papel. Então vamos voltar com o Lanterna Verde 3 anos e de alguma forma torná-lo muito melhor do que é. O resto do elenco também será o mesmo do filme. Não vejo motivo para mudar nenhum deles. Lanterna Verde será dirigido por Joseph Kaczynski e terá uma história de origem baseada em Lanterna Verde, Origem Secreta, lançada em 2008. Steph John teria escrito isso para um filme, não um quadrinho, e não pareceria tão claro que prepara o terreno para a noite mais densa. O pai de Hal morre em um acidente de avião quando ele era criança. Mesmo proibido pela mãe de ser piloto, aos 18 anos ele entra para a Força Aérea. A mãe dele se recusa a falar com ele e morre de câncer antes da reconciliação. Hal é dispensado desonrosamente por agredir um superior, mas vira piloto de testes na Ferris Air. Ele e Carol Ferris se envolvem pouco antes de Abensor cair na Terra e dar seu anel a Hal. Abensor foi atacado por Atrocitus, que odeia os Guardiões após seu setor ser destruído na primeira tentativa deles de paz, o Caçador de Marte. Muita história é explorada aqui pela perspectiva de Hal Jordan, que está aprendendo tudo isso. Atrocitus segue o rastro de Abensur e ataca Hal, mas ele é salvo pelo Lanterna Verde do setor vizinho 2813 Tomar Rei. Tomar e Hal derrotam Atrocitus. Tomar o prende e leva tanto ele quanto Hal para Oa. Atrocitus foi deixado para trás de propósito e escondeu uma arma poderosa chamada Vara Cósmica de Adivinhação. Hal então chega em Oa. Tudo sobre a tropa foi explicado a ele, que é treinado por Kilowog e Sinestro. Na Terra, William Hand, interpretado por Ewan, encontra a Vara Cósmica. Rion, um psicopata obcecado pela morte, libera todo o poder da vara, feito que Atrocitus não alcançou, e a utiliza para realizar suas fantasias, iniciando uma série de assassinatos a partir de sua família. Hal demonstra ser um aprendiz ágil e talentoso. Após concluir o treinamento, ele retorna à Terra como Lanterna Verde do setor 2814, acompanhado por Sinestro por alguns dias. Como supervisão, Hal se encontra com Carol, que pensava que ele estava morto, causando certo trauma. Sinestro assusta as pessoas, mas isso ocorre após o Superman, quando já conhecem alienígenas. Hal e Sinestro se unem contra a Mão Negra, que prova ser forte para enfrentá-los. Hal prova seu valor ao derrotar Mão Negra, resultando na morte de William, e Sinestro deixa o setor 2814 nas mãos capazes de Hal Jordan. Cena pós-créditos mostra Sinestro voltando ao seu mundo, agora totalmente dominado por ele. 2009 marca o lançamento de Aquaman, que será um filme único e praticamente igual ao Aquaman original. Com James Wan na direção, Jason Momoa e Arthur Curry têm 9 anos a menos. A Liga da Justiça não existe. Mera é interpretada por Helena Satini, que já fez esse papel em Smallville. O restante do elenco permanece igual. Alguns personagens do filme, como Steven, Shin e Narius, ainda não existiam nos quadrinhos na época, então seriam cortados, mas isso não é um problema. Mestre dos Oceanos é o vilão principal e a Raia Negra, o secundário, mas não haverá outro filme do Aquaman. Porém, a Raia Negra certamente retornará. 2010 é o ano da Trindade. Começaria com uma sequência entre Batman e Superman. O Homem de Aço, chamado Batman e Superman, Os Melhores do Mundo, teria direção de Brad Bird. Desde os eventos dos dois filmes há 2 anos, Clark e Lois ficaram sérios e Clark planeja pedir Lois em casamento. Ele também passou a usar um traje mais claro e virou grande amigo de Jimmy Olsen. O filme inicia com ele revelando sua identidade a Jimmy. Após esses eventos, o governo, especialmente Sam Lane e Amanda Waller, passaram a temer alienígenas e contratou algumas empresas para construir armas anti-Superman, sendo a principal delas a LexCorp.
Lex Luthor, interpretado por Michael Rosenbaum, cria super trajes secretos para lutar contra o Superman. Lex usou quase todos os recursos para clonar o Superman com sucesso. Ao mesmo tempo, assassinatos misteriosos começaram em Metrópolis, parecendo impossíveis. Testemunhas afirmam que Superman cometeu os atos, o que atraiu a atenção de Bruce Wayne, dono de outra empresa. Uma empresa foi procurada para o contrato, mas recusou. Nos 2 anos desde o Batman aprimorou seu traje e enfrentou alguns vilões icônicos fora das telas, como o Chapeleiro Maluco, Senhor Zsasz, Homem Calendário e Vagalume. Ninguém é sobre-humano até agora. Meta-humanos só serão apresentados em breve. A investigação do Batman sobre a Lex Corporation o leva a Metrópolis, onde encontra o Superman. Eles lutam por 1 minuto, mas o Batman está em desvantagem e só interrompe a luta ao chamar o Superman de Clark. O Superman então usa a visão de raio-x e descobre que o Batman é Bruce Wayne. O Batman investigou o Superman separadamente e concluiu que ele não poderia ter matado aquelas pessoas, enquanto Lois Lane e Jimmy Olsen também investigam esses assassinatos separadamente, sem que eles saibam uns dos outros. Batman e Superman seguem juntos, mas entram em conflito por suas personalidades e métodos distintos. No fim, aprenderam a se respeitar e adotar métodos um do outro em seus atos heróicos. O plano de Lex sempre foi incriminar o Superman, enviando seu clone para matar um inocente diante de testemunhas antes de fugir, fazendo isso rápido para que ninguém veja seu rosto deformado. Depois, Superman e Batman caem em uma armadilha de Lex, cercados por evidências. Eles são incriminados pelos assassinatos e viram fugitivos. O governo investe mais na Lex Corporation, parte do plano dele, e ele usa para finalizar o exotraje. Drones. Lois e Jimmy acham provas que inocentam e revelam a culpa de Lex. Mas até lá, Superman e Batman fogem de Lex e seus drones. Enquanto Batman invade a Lex Corporation, Superman confronta Lex, que revela não agir por dinheiro, mas sim para virar a opinião pública contra Superman, pois o odeia. Batman invade a Lex Corporation para destruir todos os exotrajes, mas em vez disso, ele encontra o clone, que acaba sendo mentalmente deficiente e deformado. Bizarro ataca o Batman, que faz o possível para escapar, enquanto Lex ataca o Superman com um exército de drones exotrajes, além de um traje que ele mesmo veste. Antes de Bizarro matar o Batman, ele descobre por sorte o truque do Bizarro, que tudo é ao contrário, e usa isso para convencê-lo de que são inimigos, que Superman também é inimigo e Lex Luthor seu melhor amigo. Bizarro deixa Batman e vai atrás de Lex, enquanto Superman e Batman destroem os drones. Bizarro quase mata Lex, mas Superman o impede. O Bizarro já vinha se degradando mentalmente, mas após esses eventos, ele vira um monstro sem mente que só luta contra o Superman. Batman derrota Lex e desativa sua armadura, tirando-o de combate. Jimmy filma a luta de Superman contra Bizarro, aumentando os danos à propriedade. Batman diz ao Clark de longe que Bizarro é o oposto dele. Superman entende que perderia seus poderes com o Sol Amarelo para enfrentar isso, pois Lex lhe deu um núcleo de Sol Vermelho dentro do peito do Bizarro. Superman vê, remove e tira os poderes do Bizarro, que morre em seus braços, pois seus poderes eram o que o mantinha vivo. Lex é preso, Superman é inocentado, Clark pede Lois em casamento, ela aceita e ele convida Bruce, que recusa. De volta à sombria Gotham City, Bruce sente-se solitário após o noivado de Clark e Lois e decide sair com uma mulher que conheceu recentemente. Ele liga para uma mulher chamada Julie Madison, que aceita animadamente o convite para o encontro e até sugere que eles vão a um circo que chegou recentemente à cidade. Agora vou falar da Mulher Maravilha, que esperei até aqui para comentar. Antes disso, acho que Gal Gadot era jovem demais, e mesmo agora, com 25 anos, ainda é quase jovem demais. Tecnicamente, há outros projetos cancelados, mas Gal Gadot está ótima no papel. Não vejo razão para trocá-la por alguém que nem sabemos se será bom. O restante do elenco também permanece o mesmo. Eu manteria Patty Jenkins como diretora, pois fez um bom trabalho, porém ficou claro que não está apta para a sequência e será substituída. Esse filme, lançado em 2010, significa que ele é anterior ao Novos 52 e, portanto, também é anterior à origem reformulada dela que foi adaptada para o filme. Então, essa Diana será realmente feita de argila e trazida à vida por Zeus. O traje dela também terá estrelas brancas na saia, todo o resto pode ser igual. Não que eu tenha amado tudo, mas quero dizer, nem todo filme individual desse universo precisa ser perfeito. Ares é o vilão principal, provavelmente com o mesmo ator, e a Doutora Veneno é a principal vilã secundária. Após a Primeira Guerra Mundial e a morte de Steve, Diana volta para Themyscira querendo retornar ao mundo dos homens. Enquanto a Mulher Maravilha se torna uma lenda, uma que em breve será revelada ao mundo como algo muito real. 2011 começa com o lançamento de Lanterna Verde, Cavaleiros Esmeralda, também dirigido por Joseph Kosinski.
Este filme continua tudo do primeiro, incluindo os eventos de Lanterna Verde de 3 anos antes. Hal passou a maior parte do tempo no espaço, o que fez com que seu relacionamento com Carol ficasse extremamente abalado. Hal vai ao planeta natal de Sinestro para ajudá-lo contra uma invasão de Despero, mas descobre que Sinestro abusou do poder e se tornou governante supremo de Kor-El-Gar. Juntos derrotam Despero. Hal denuncia Sinestro aos Guardiões, que tiram seu anel e o mandam para a prisão. O planeta Qward, situado no universo de Antimatéria, Hal volta à Terra para tentar reparar seu relacionamento com Carol. Mesmo quando é chamado para deter outro vilão, Sonar, Sinestro é abordado por uma figura misteriosa e sombria. Muito depois, revela-se que é o Anti-Monitor, mas isso só ocorre após muito tempo. Ele oferece ajuda para vingar-se de Hal Jordan e dos Guardiões do Universo. A figura apresenta a Sinestro os Armeiros de Qward, que o ajudam a criar um anel de lanterna amarela movido pelo medo e a fugir do universo de Antimatéria. Enquanto isso, os Guardiões escolhem o substituto de Sinestro para o setor de Sinestro em Katma-Tui. Usando esse anel, Sinestro parte para se vingar de Hal, então ele vai para a Terra. Hal retorna após derrotar Sonar e encontra Carol capturada por Sinestro. Ele luta com Sinestro, mas sua fraqueza ao amarelo faz com que perca. Mesmo assim, Sinestro não o mata. Ele sequestra Carol Ferris e a usa como refém, barganhando sua vida para forçar Hal a se render. Parallax, da bateria central de poder em OA, é revelado como a entidade do medo aprisionada na bateria central de poder, que causou a fraqueza dos Lanternas Verdes ao amarelo, tema central aqui. Neste filme, Hal liberta Parallax, que o possui. Parallax ataca a tropa dos Lanternas Verdes e mata Tomar Rei. Sinestro leva Carol para Kor-El-Gar, onde reinstala seu regime, derrotando facilmente a inexperiente Katma-Tui e depois a aprisionando. Sinestro parte para OA, após o que a resistência em Kor-El-Gar ajuda Carol e Katma-Tui a escaparem. Sinestro aparece para se vangloriar. Katma-Tui leva Carol até Hal Jordan, que consegue alcançá-lo expulsando Parallax de seu corpo. Sem hospedeiro, Parallax é derrotado pela tropa dos Lanternas Verdes, enquanto Sinestro escapa. Agora Parallax é preso em outro lugar, não na bateria central. No caminho de volta para a Terra, Hal e Carol conversam sobre o relacionamento deles e os dois estão prestes a concordar em tentar fazer dar certo. Eles são interceptados por Miri Hyun, que tem um anel de lanterna rosa. Carol Ferris é recrutada para as Safiras Estelares devido àquele grande ato de amor que expulsou Parallax. Tanto Hal quanto Carol então reconhecem que este é o fim do relacionamento deles. Sobre o tema do amor, porém, dois guardiões, Gante e Said, se apaixonaram um pelo outro durante este filme, o que é estritamente proibido. Como resultado, foram expulsos dos Guardiões e decidiram criar a própria tropa, que os fãs de quadrinhos reconhecerão como a Tropa dos Lanternas Azuis. Batman, os Bravos e Destemidos continua World's Finest ao apresentar Dick Grayson, o Robin, que terá 13 anos no filme, estreando bem jovem e podendo futuramente integrar os Jovens Titãs. Quanto ao ator, só existe um verdadeiro candidato, Brendan Thwaites, mas ele tinha 21 anos em 2011, o que é velho demais. Vou fazer algo que terei que repetir para muitos fancasts dos Jovens Titãs. Dick será interpretado por Asa Butterfield, que teria 13 anos durante as filmagens deste filme, e que já era um ator ativo nessa época. Exatamente um ano após a noite no circo, que vemos em uma espécie de montagem. O filme começa com o Batman sendo chamado ao DPGC pelo Bat-Sinal, mas chegando com Robin, o que surpreende Gordon. Esta é a estreia do Robin. O caso recebido é um assassinato com uma charada anexa. A história será parecida com a do Batman, porém menos sombria e com mais cenas de investigação centradas no Robin tentando se provar ao mentor. Na verdade, para todos os efeitos, Robin é o personagem principal deste filme. Ao longo do caminho, Batman e Robin também cruzam o caminho do Pinguim, que assumiu o controle do submundo do crime. Com um grande foco na corrupção dentro de Gotham City, tudo muito parecido com o Batman. A diferença é que o Charada, interpretado por Corey Michael Smith como em Gotham, usa um visual mais fiel aos quadrinhos. Depois de decifrarem enigmas aqui e ali, que os levam de um lugar para outro e de vítima em vítima, eles logo descobrem que a próxima vítima será alguém chamado Tony, Zuko, que Dick descobre ser o homem que matou seus pais. Dick prova sua virtude ao salvar Zuko mesmo assim. Isso também é bastante destacado ao longo do filme, principalmente pela perspectiva de Alfred, sobre como Dick está muito mais acostumado com essa vida, como ele é muito mais bem ajustado em comparação ao Batman. O final com o Charada, a enchente e Gotham não ocorrerá. O desfecho será discreto. Este Charada terá ego mais definido, pois é muito orgulhoso de sua inteligência. Como nos jogos Arkham, o Charada diz ter descoberto quem é o Batman e ameaça revelar, mas Batman e Robin acham que é blefe.
já que o ego dele não permitiria transformar algo que só ele conseguiu descobrir em conhecimento público, para que todo mundo soubesse. Em algum momento perto do final, Robin consegue ser mais esperto que Enigma. Isso é tão importante que atinge profundamente o ego dele, deixando-o louco por ter sido superado não pelo Batman, mas por um Robin de 13 anos. O ego dele é destruído e ele perde o controle, virando um charada mais clássico, enquanto é enviado para Arkham, The Flash, dirigido por Matthew Vaughn com Grant Gustin. Como um Barry Allen assumidamente muito jovem, Grant terá apenas 20 anos quando filmar esse filme, mas não é como se tivéssemos outras opções melhores. John Roship é velho demais e Ezra Miller é péssimo demais, então o Barry Allen deste mundo simplesmente terá que ser um jovem. O elenco também conta com Candace Patton como Iris West e Jesse L. Martin como o capitão de polícia Daryl Fry e não Joe West, personagem inexistente. Patrick Sabinoy como supervisor de Barry, David Singh, John Wesley Shipp como Henry Allen e Michelle Harrison como Nora Allen. O filme mostra a origem de Barry, baseado no recente quadrinho O Renascimento do Flash. Na verdade, esse é um dos motivos, junto com a idade de Grant Gustin, para só agora chegarmos ao Flash. Essa versão da origem do Barry não existia até 2009 e eles só terminaram de revelar tudo em janeiro de 2010. Para isso dar certo, teriam que iniciar o roteiro antes da edição final de Flash Renascimento e acelerar a produção para lançar no fim de 2011. Sinceramente, é totalmente possível, então por que não? A história pode ser vista como uma versão condensada de Flash, primeira temporada, mostrando o jovem Barry presenciando o assassinato da mãe por um velocista amarelo. O pai dele é preso por assassinato e Barry dedica-se a provar sua inocência entrando na ciência forense. Graças ao seu intelecto de nível genial, ele conseguiu se formar no ensino médio aos 16 anos e rapidamente entrou para a faculdade da qual se formou recentemente. Agora, ele é um jovem cientista forense de 20 anos recém-contratado pelo Departamento de Polícia de Central City, atuando com seu pai adotivo, o capitão Daryl Fry. Depois, seguem-se acontecimentos semelhantes. A ala de Central City do acelerador de partículas da Star Labs explode durante uma tempestade, criando um raio que atinge Barry em seu laboratório. Depois, é revelado que o chefe da Star Labs, Harrison Wells, fez isso de propósito e logo se mostra CEO. Bard Thorne matou Nora por não conseguir matar Barry e acabou preso no passado. Muitos elementos são iguais à primeira temporada de Flash, mas outros são diferentes. O coma de Barry dura um mês, ele testa seus poderes e logo precisa salvar Central City de criminosos que também ganharam poderes, os Renegados. Enquanto isso, a repórter Iris West investiga os laboratórios Star por intuição, após sabotarem propositalmente o acelerador. Iris e Barry não têm um passado juntos. No filme, Barry visita o pai na prisão e apanha dos Renegados, que não o matam por causa de seu código. Ao ver seu reflexo correndo perto de um lago, ele lembra do Homem de Amarelo e decide investigar os laboratórios Star. No caminho, encontra Iris e juntos interrogam Wells. Então, quando Flash e Iris saem dos laboratórios Star, eles são atacados por outro velocista vestido de amarelo, que destrói completamente Barry e depois deixa Iris para trás. Depois, ela encontra o Flash machucado e o leva para sua casa para ajudá-lo a se recuperar. Lá, ela descobre sua identidade e, na verdade, eles também se beijam pela primeira vez. Em seguida, o Flash tem uma revanche contra os Renegados. Agora, mais determinado, experiente e compreendendo melhor suas habilidades, Barry aprende a vibrar e usa isso para derrotá-los. Forçando seu limite de velocidade no processo, o que faz com que Thawne apareça novamente. Ele bate em Barry mais uma vez, enquanto também o provoca e revela sua identidade para ele. Em seguida, Thawne vai embora. Barry, ao conversar com Iris, percebe que outro homem esteve naquela noite, o velocista de vermelho que salvou sua vida. Ele acha que era outro Flash e que se inspirou nele sem perceber. Isso culmina num confronto final quando Thawne surge de novo e leva Barry a um parque aleatório. Explique ao Barry que ali foi onde ele ganhou destaque e foi exposto ao mundo. Thawne revela ser Harrison Wells e conta que matou a mãe de Barry para eliminar o Flash, após não conseguir matar o jovem Barry, causando o desaparecimento do Flash do futuro. Barry descobre sobre viagem no tempo. Agora, após muito tempo, ele é rápido o bastante e gerou força de aceleração suficiente para que Thawne finalmente tente matá-lo e retornar ao seu tempo. Eles lutam e Barry segue em desvantagem até ser empurrado para a força de aceleração, deixando Thawne para trás. Segundos depois, Barry retorna com um novo traje e muito mais poder e derrota Thawne, revelando para Thawne que ele acabou de voltar do século 25. Em uma montagem, vemos Barry preso, conhecendo o Flash da época, descobrindo que ele fingia crimes para se passar por herói e o desmascarando antes de saber que era Eobard Thawne. Barry então consegue viajar no tempo de volta para o presente, ou seja, tudo o que Thawne fez na última década foi para levar à sua própria ruína, e que Barry desapareceu no passado de propósito. Após esses eventos, Central City constrói a prisão Iron Heights para meta-humanos, onde Thawne e vilões ficam detidos. Em agradecimento ao herói, é anunciado o Museu do Flash.
Isso nos leva ao último ano do capítulo 1, 2012, que começa com o filme para o qual o capítulo estava se encaminhando. Liga da Justiça, também dirigido por Brad Bird. Assim como World's Finest, que reuniu todos os heróis do capítulo 1 e apresentou o Caçador de Marte. John Jones, vivido por David Harewood, tem sua origem ligada à razão da criação da Liga da Justiça, conforme a formação original dos membros fundadores foi adaptada. Assim como na série animada, Marte é invadido por robôs liderados por Brainiac. Como robôs e marcianos não têm mente para ser lida, foram pegos de surpresa. Brainiac elimina os marcianos verdes e encolhe sua principal cidade para a coleção. John Jones, no entanto, sobrevive e consegue embarcar na nave de Brainiac sem ser notado, enquanto Brainiac mira em um novo alvo, a Terra. Esta versão de Brainiac, interpretada por Blake Ritson como em Krypton, é um ser orgânico de Colu obcecado por adquirir conhecimento. Logo, Hal Jordan fica sabendo do ataque em Marte, mas chega tarde demais. Hal ataca Brainiac logo fora da atmosfera de Marte, mas é completamente dominado. Ele recebe a ajuda do Caçador de Marte, mas ainda não basta. Hal recua para a Terra com Johnny. Brainiac é mais lento e demorará muito mais para chegar. Ele pede reforço para a tropa, mas sem sucesso. Decide então recrutar os heróis da Terra, enquanto Brainiac envia drones para grandes cidades do planeta. Em Themyscira, Diana tem uma visão do mundo dos homens e, percebendo que será necessária em uma crise, deixa o paraíso novamente. Em Central City, Flash derrota facilmente o Capitão Boomerang, antes de conhecer Iris, com quem namora há 1 ano, e o apresenta ao sobrinho Wally, vivido pelo jovem KJ Apa. Em Metrópolis, Clark e Lois planejam o casamento. Quando um drone do Brainiac pousa no centro, Superman investiga e é atacado. Em Gotham, Batman e Robin derrotam o crocodilo assassino quando outro drone chega. Batman e Robin ficam sobrecarregados, diferente do Superman, até que Lanterna Verde e Caçador de Marte surgem para recrutá-los, começando pelo Batman. Por causa das lendas que o cercam, Hal fica chocado ao descobrir que o Batman não tem poderes. Hal, Jan, Batman e Robin destroem os robôs e investigam o drone. Flash vê a luta do Superman no noticiário e vai ajudá-lo destruindo todos os robôs juntos. Depois investigam o drone. Um drone também vem de Atlântida, tecnicamente uma das maiores cidades da Terra. Os robôs não são feitos para combate subaquático, por isso Aquaman e outros Atlantes os vencem facilmente. Antes de saber dos outros drones, Aquaman vai à superfície para investigá-los. Superman, Lanterna Verde e Batman são infectados por nanotecnologia que controla suas mentes e os faz atacar outros heróis. Superman persegue o Flash, Hal e Jan lutam, enquanto Robin faz o máximo para se defender do Batman. O jovem e inexperiente Flash não consegue se defender, mas é salvo pela Mulher Maravilha. Juntos, Flash e Mulher Maravilha conseguem enfrentar o Superman. Batman consegue quebrar a programação antes de matar Robin, enquanto Hal se salva por sua grande força de vontade. Superman, porém, foi infectado com o dobro de nanorobôs e não consegue resistir totalmente. Ao saberem da luta entre Flash, Mulher Maravilha e Superman em Metrópolis, os heróis de Gotham vão ajudar enquanto Robin permanece na cidade. Johnny entra na luta, enquanto Batman leva Hal até Lois, que ajuda Superman a quebrar a programação. Depois, os heróis trocam informações. Superman reconhece Brainiac, tendo aprendido com seu pai IA que Krypton seria destruído de qualquer forma, mas Brainiac acelerou isso ao encolher e engarrafar Condor, provocando de propósito a explosão do planeta. Então, como Brainiac quer coletar todo o conhecimento e fazer com que nenhum novo conhecimento possa ser criado em cada planeta. Com Brainiac a caminho, os heróis decidem unir forças para detê-lo. Logo, Aquaman se junta a eles. Os heróis decidem que a melhor estratégia é um ataque preventivo à nave de Brainiac. A Liga da Justiça, como vou chamá-los a partir de agora, voa para encontrar Brainiac no caminho e infiltrar-se em sua nave. Esse era o plano de Brainiac o tempo todo, atrair a Liga para uma armadilha. Ele poupou Jan e permitiu que ela entrasse em sua nave. Também sugeriu que trouxesse os heróis da Terra para sua nave, porque sabia que um ataque total à Terra tinha 15% de chance de fracassar devido aos muitos heróis do planeta. Enquanto a Liga está presa, a nave de Brainiac chega à Terra e ele invade em força total, mirando Metrópolis, cidade que planeja encolher. Brainiac ignorou a magia do tridente do Aquaman que ele usa para escapar. A Liga vai a Metrópolis salvar o dia. Enquanto Batman procura algo na nave, encontra Kandor engarrafada e corre para entregá-la a Brainiac. Superman enfrenta Brainiac em um combate mano a mano. Aquaman, Mulher Maravilha e John Jones enfrentam drones, enquanto Hal e Barry tentam destruir a máquina de Brainiac. Tentam encolher Metrópolis, mas todos falham. A cidade acaba encolhida com a maioria dos heróis dentro. Isso também irrita o Superman, que leva a luta com Brainiac para longe do Batman, impedindo sua ajuda, e Brainiac vence.
Esfaqueando o Superman com uma adaga de kryptonita, ele exibe seu corpo morto ao povo da Terra. Brainiac venceu e conquistou Metrópolis. E agora parte para destruir o resto da Terra, invadindo facilmente as defesas do planeta e lançando todas as ogivas nucleares da Terra, de volta à Terra. Quando tudo parece perdido, o Flash faz algo que não fazia desde seu filme: viajar no tempo. Desta vez, ele age diferente. Em vez de só voltar, Barry rebobina o tempo até a chegada da Liga da Justiça à Terra, alterando algumas coisas. Ele assume o comando e diz à Liga que só precisam distrair o Brainiac, não derrotá-lo. Desta vez, eles precisam do Superman para destruir a máquina de encolhimento. Superman e Flash vão destruí-la. Lanterna Verde e Caçador de Marte enfrentam Brainiac, enquanto Mulher Maravilha e Aquaman lutam contra drones. Superman e Flash destroem a máquina e ajudam na luta contra os drones. Brainiac realmente domina Hal e Jan, mas então Batman aparece, liberando um exército de pequenos kryptonianos de Kandor sobre Brainiac, que o infectam como uma doença, destruindo-o por dentro. Os Kandorianos são enfraquecidos pela kryptonita de Brainiac e retornam para Kandor, onde não podem mais sair sem risco de morte. Brainiac transfere sua consciência para um clone em uma nave, resultando em uma luta mais simples. Brainiac e um exército quase destruído de drones enfrentam os 7 membros da Liga da Justiça com direito a uma cena de união da equipe. Os drones são destruídos, Brainiac é derrotado e capturado, evitando novo redirecionamento. Superman leva Kandor e as demais cidades miniaturizadas para a Fortaleza da Solidão e promete restaurá-las ao tamanho original. A Liga da Justiça se forma oficialmente e reforma a nave do Brainiac, removendo traços dele e transformando-a em base de operações. Eles a nomeiam Torre de Vigilância para a nova Liga da Justiça. Superman e Lois se casam, Diana escolhe ficar entre os humanos em Washington, D.C. como embaixadora de Themyscira, e o Caçador de Marte finalmente tem tempo para lamentar. Hal Jordan relata aos Guardiões as ameaças recentes à Terra e os convence de que precisa de reforço. E os Guardiões concordam, explicando que vão enviar um segundo anel de lanterna para alguém no setor 2814. Flash volta a Central City e descobre que o Wally está no hospital após ser atingido por um raio durante a invasão. No próximo filme do Flash, será revelado que ao voltar no tempo, Barry causou uma perturbação na força de aceleração. Isso liberou energia que foi atraída por Iris Oeste, já que ela foi criada por Barry. Wally entrou no caminho e foi atingido em seu lugar. O capítulo continua. O filme final, que funciona como epílogo, é Arqueiro Verde, estrelado por Stephen Amell. Arqueiro Verde destaca a origem de Oliver, diferente dos outros filmes do capítulo ao se passar só em uma ilha. O filme é inspirado principalmente em Arqueiro Verde. No ano, um mimado bilionário herdeiro de fundos, Oliver Queen, tem seu navio naufragado e acaba indo parar em uma ilha deserta junto com seu pai. No entanto, seu pai morre pouco tempo depois. Oliver luta para sobreviver, chegando ao ponto de matar pequenos animais para se alimentar. Ele eventualmente decide fazer um arco e flecha para usar suas habilidades de arqueiro que desenvolveu quando era criança para caçar. Ao sair do canto da ilha onde estava preso, ele logo descobre que a ilha não é tão deserta quanto pensava. Existe toda uma operação de drogas nessa ilha, liderada por uma mulher chamada China White. Oliver então conhece um homem chamado Skimitar, que revela que as drogas produzidas nessa ilha servem para financiar um golpe de estado, em sua terra natal, Vlativa. É liderado por Conde Warner Zida, também conhecido como Conde Vertigo. Skimitar ensina Oliver a lutar, enquanto ele aprimora suas habilidades com arco e flecha, mostrando o talento natural. Eles fazem isso com o objetivo de acabar com a operação de drogas, exceto que o verdadeiro objetivo de Oliver é roubar um barco ou um avião e simplesmente escapar da ilha. Mesmo após Skimitar contar que Vertigo pretende matar todos os escravos da operação de drogas quando não precisar mais deles, Oliver e Skimitar infiltram-se na operação de drogas, destroem parte e enfrentam China White. Também o Conde Vertigo, que se mostra uma ameaça formidável por possuir poderes que causam vertigem. Eles fazem os dois reféns, matam Skimitar diante de Oliver e mantêm Oliver vivo ao reconhecê-lo como Oliver Queen, levando-o prisioneiro. Com o objetivo de usar a vida dele como moeda de troca por mais dinheiro para financiar o golpe, eles tomam uma direção incomum para mantê-lo cativo, viciando-o na heroína que eles produzem. Enquanto China e Vertigo planejam o próximo passo, Oliver mostra-se mais determinado do que esperavam, enfrentando uma abstinência torturante para superar o vício. Ele junta o que encontra para fazer um traje de camuflagem, fabrica outro arco e flecha e tenta de novo, agora de forma mais furtiva. Ele elimina os capangas, vence China White e por fim persegue o Conde. Vertigo usa seu poder contra Oliver, mas Oliver prova ter desenvolvido resistência depois de superar seu vício.
Vertigo propõe a Oliver uma saída da ilha em troca de deixá-los em paz, mas Oliver prioriza os outros e mata Vertigo. Meses depois, um barco de pesca avista um incêndio na ilha e resgata todos. Oliver retorna para Star City e se reúne com sua mãe, e decide fazer em sua cidade exatamente o que fez na ilha: salvar os inocentes dos homens poderosos que os exploram. Oliver se torna o Arqueiro Verde, iniciando sua carreira, e essa é sua primeira noite nas ruas. Ao impedir um assalto cometido por um garoto interpretado pelo então jovem de 15 anos, Jake Austin Walker, esse garoto é Roy Harper. E esse é o fim da parte 1, fique ligado para a parte 2.